Olá, bem-vindo a mais um As Fintechs e Novas Formas de Investimento. Hoje eu estou aqui com Felipe Souto, CEO da Bloxy. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Gustavo. Como está você? Então vamos lá, Felipe, para começar aí, conta um pouquinho para a gente aí da tua trajetória e de como é que surgiu essa ideia de criar a Bloxy. Perfeito. Então, Gustavo, eu acho que o momento que a gente vive é super propício para a gente falar de novas formas de investimento. É o que eu venho pregando ao longo dos últimos 2 anos, já que tenho aí uns 15 anos de experiência no mercado, trabalhando como consultor de investimentos. Posteriormente, tive a oportunidade de montar uma DTVM, e dentro dessa estrutura de DTVM, tivemos um sócio estrangeiro, que foi a Azimut, desde 2013 até 2016, focando muito no wealth management. Dentro da indústria do wealth management, o que é que a gente percebe, né? A gente percebe uma necessidade de asset allocation do portfólio dos clientes, que naquele momento era um tanto quanto fácil, era navegar em céu de brigadeiro, já que você tinha bons yields nos investimentos tradicionais e diversificar um pouco, seguindo aí para uma debenture ou, na época, um LCI, uma LCA, você conseguia entregar um bom retorno para o seu investidor. Em 2016, porém, nós vendemos a nossa participação para a Azimut em 100%. Eu e meus sócios saímos e começamos a enveredar por esse caminho de fintechs. A gente foi entender que as fintechs passavam a ser a nova vedete e uma nova onda que se surgia dentro do mercado, que eu costumo chamar de desintermediação, já que eu pude vivenciar o movimento da desbancarização. Hoje a gente vive a desintermediação. Então, foi assim que nasceu a Blox, com a proposta de oferecer investimentos alternativos para os investidores. Legal, Felipe. Então conta para mim um pouquinho aí ok, você teve a ideia de criar a Bloxy, o que ela é? Qual que é a ideia que você teve aí e o que ela faz hoje? Perfeito. Então, dentro desse cenário, a CVM, em 2017, já vinha, né, na realidade, antes sinalizando. Em 2017, publicou uma nova instrução normativa que trouxe para o mundo financeiro uma modalidade diferente de ofertas públicas. Quando a gente olha para o mercado tradicional brasileiro, você pode ofertar investimento com base em duas instruções normativas. Você tem a instrução normativa 400, que são as ofertas públicas tradicionais, convencionais, IPOs, debentures, novas emissões de fundos imobiliários em geral. Você tem a 476, que normalmente são as colocações privadas, as colocações de fundos muitas vezes restritos, e aí onde moram boas oportunidades, no entanto, oportunidades restritas para investidores que estão ali no private, no ultra high, porque normalmente são fundos que têm um acesso mais limitado. E em 2017, como eu havia comentado, a CVM trouxe essa nova possibilidade de distribuição de ofertas públicas através da instrução 588. Essa instrução trouxe para o universo do mercado financeiro a existência das plataformas de investimento coletivo, plataformas que, desde que autorizadas pela CVM, poderiam fazer ofertas públicas de investimentos, possibilidades de emissão de títulos, óbvio, respeitando diversos pré-requisitos dessa instrução, fazendo essa conexão entre investidor e negócios. Foi exatamente dentro desse contexto que a Block surge. No entanto, a instrução 588, por óbvio, ela é um tanto quanto aberta, ou seja, você pode fazer ofertas públicas de empresas, startups, negócios, você não tem muito uma restrição. Nós, trazendo um pouco essa bagagem de mercado, escolhemos segmentos específicos onde a gente entende que existem ineficiências interessantes para verticalizar e buscar oportunidades para entregar e agregar alfa para os investidores. Na essência, a nossa proposta, Gustavo, que eu costumo dizer, a minha luta diária é entregar para o investidor comum, a partir de R$ 5.000, aquele investidor que tem
uma determinada quantia já alocada numa casa tradicional como XP, Guide, Orama, uma plataforma aberta, a própria Azimuth, mas ele agregar ao portfólio dele investimentos alternativos que já são ou somente são acessados por grandes fortunas. Porque, por exemplo, você me dizer que uma grande fortuna não olha para uma debenture 476, ou seja, restrita, uma debenture que está lastreada numa emissão privada de uma determinada empresa SA de capital fechado. É mentira, eles já acessam esse tipo de ativo, que é o crédito privado. Uma grande fortuna, via seu fundo exclusivo, entra em rodadas de private equity. E por aí vai. Então, a intenção é trazer esse mundo do IB, esse mundo restrito, para o chão de fábrica, para que o investidor comum possa ter acesso. Entendi. Ótima ideia. Então, vamos lá. A ideia é juntar aí quem tem o dinheiro para investir, né, e com alguns projetos aí determinados. Vou entrar primeiro nessa parte de projetos. Você falou que não são todos segmentos, né? São alguns segmentos que vocês atuam. Como é que é essa divisão aí dentro? Perfeito. Então, nós aqui estamos muito mais para um mini banco de investimento, né, mini IB, do que para uma casa que vem prover crédito ou até concorrer com plataformas de peer-to-peer. Nossa intenção não é ser um fornecedor de crédito, pelo contrário. A gente aqui trabalha muito na linha do Project Finance. Então, dentro do nosso contexto, a gente vem analisar setores que existem determinadas ineficiências ou oportunidades, né, ineficiências igual a oportunidades, para que esses investidores adentrem. Nós escolhemos basicamente alguns segmentos. O segmento de real estate é um segmento que a gente entende como muito interessante. Dentro do segmento de real estate, é importante dizer que a ideia não é fazer funding propriamente dito. Eu acho que esse mercado já está muito bem assistido, mas a gente entende algumas operações peculiares. Vou dar um exemplo, como um build-to-suit, por exemplo. Imagina construir, os investidores serem donos ou participarem da construção e serem donos de uma farmácia Drogasil, por exemplo, que tem um contrato atípico, um contrato BTS de médio e longo prazo, 10 anos, 15 anos. Imagina no real estate ainda você poder comprar e flipar estoque de construtoras, incorporações que tem um estoque, você comprar com desconto de 50%, 60%, é o preço de mercado. Aí a gente tem depois a área de energia. A gente entende que esse mercado de energia, em especial o mercado da geração distribuída ou do mercado livre, tende também a gerar boas oportunidades, o que originam projetos com bom cash flow, projetos que têm um fluxo de caixa constante e que são, de certa forma, protegidos pela um eventual pico de inflação, já que a energia tende a corrigir acima da inflação. Depois a gente tem um óbvio, que é o agronegócio brasileiro que ano a ano se mostra como um dos maiores molas propulsoras do nosso PIB, e é um mercado extremamente rentável, consolidado, que passa por uma boa profissionalização. Então, você também tem boas oportunidades. Aí eu estou falando de gado, confinamento de gado exportação, estou falando do negócio agroflorestal, inclusive fizemos uma operação nesse sentido. Estou falando de algumas culturas específicas, como o próprio café, como a própria soja. Então, são muitas operações que a gente vem analisando. O milho, a gente tem analisado, que serve como base para a pecuária. Então, assim, um segmento bem peculiar. Temos também uma área que é muito explorada pelos grandes bancos e ficam restritos ao universo dos FDICs, que são os conhecidos títulos distressed, né? São ativos judiciais, sejam oriundos de uma determinada falência, sejam legal claim contra um grande player, seja até um imbróglio jurídico qualquer, que o fator tempo está ao nosso favor. Por que o fator tempo está ao nosso favor? Você tem a justiça brasileira com a grande morosidade.
Então, essa morosidade beneficia aqueles que têm um horizonte de investimento mais longo e podem se dar ao luxo de aguardar. Quem pode se dar ao luxo de aguardar, compra melhor e compra na mão dos desesperados. Então, isso tem muitas oportunidades que também são bem exploradas pelos grandes players da Faria Lima, e o nosso papel é entrar nesse meio de campo para trazer para o nosso universo. E, por fim, uma área que a gente chama que é comercial, que são operações táticas, mais de curto prazo, se aproveitando aí de algum tipo de operação essencial para empresas. Por exemplo, uma grande empresa de locação ganha um contrato, uma locação de equipamentos, ganha um contrato com, sei lá, uma Petrobras, e não tem a grana, por exemplo, para fazer a aquisição desses equipamentos. A gente pode fazer a aquisição desses equipamentos e sublocar para eles. E daí existem N operações. Foi dentro desse contexto que a gente fez o Réveillon, né, de Jericoacoara, esse ano agora, 2019 para 2020. Entendi. Não, achei bem interessante. Essa ideia de trabalhar por projeto é bem interessante, né? Porque você pode ter vários segmentos e que aí você escolheu esses 5 aqui que você colocou, que acho que são segmentos bem interessantes. Deixa eu falar de um que eu entrei. Nós estamos aqui no comecinho de fevereiro, eu entrei na plataforma de vocês lá. Você tem uma agora de captação de energia solar, né? Uma fazenda de geração distribuída de energia solar. Conta pra gente um pouquinho desse projeto, como é que ele chegou até vocês e como é que ele está? Olha, eu costumo dizer que nós aqui, a gente trabalha um pouco no outbound, né? Nós provocamos as teses, e eu acho que isso é o mais saudável. Eu não acredito muito no negócio que você chega, né? Obviamente agora, uma vez que você faz um primeiro, um segundo, um terceiro, acaba chegando dentro do mesmo contexto. Mas a gente tem aqui, e aí de novo, trazendo a nossa experiência de mercado, de comitês de análise, de comitês de tese, nós definimos as teses que a gente quer determinar. E essa é uma tese que a gente gosta muito, que é o mercado de geração distribuída, onde nós entramos. Esses players, né, os nossos investidores, serão, nesse caso, proprietários de uma usina solar, que foi captada, inclusive, em 4 dias, R$1.750.000. A primeira captação equity do Brasil nessa modalidade, onde o investidor é sócio de um ativo, ex-startups, obviamente, né, porque as plataformas tantas que fazem um bom trabalho focando em equity para startup, não é o comparável, mas os investidores entrarão numa SPE, essa SPE é dona de uma usina, esta usina, por sua vez, possui um contrato de fornecimento de energia, de locação com a grande rede hoteleira, que, no frigir dos ovos, vai dar um yield para o investidor, num contrato de longo prazo, de 16% ao ano. Então, esse investidor terá uma rentabilidade de 16% ao ano, recebendo mensal esse aluguel, tá? Ainda assim, com um potencial de upside, porque ele é dono do ativo. Então, uma cota foi uma cota de R$50.000, que foi convertida em 2,57% de participação da SPE, que, por sua vez, poderá ter um evento de liquidez, seja flipando para dentro de um FIP, seja dentro de uma estrutura de exit mesmo, para um grande player estratégico, algo do gênero, né? Entendi. Não, bem interessante, porque esse é um setor até que eu estudei um tempo atrás, acho que é um setor que tem muito para crescer no Brasil, né? Então, assim, e com, de certa forma, a renda, dá para dizer que é renda passiva, que eu odeio esse termo de renda passiva, porque acho que não existe renda passiva, né? Então, tudo tem o seu risco, né? Mas é uma renda que você faz de longo prazo, com uma rentabilidade boa, que tem as suas garantias, né? Nessa estrutura que você comentou aí, ele já está produzindo e está
já com o comprador dessa energia já organizado, né? Então, assim, o Não, risco... com certeza. Bem, né? Obviamente, o maior risco dentro desse negócio, hoje, que ronda, é o risco regulatório. Mas é um risco que a gente não desconsidera, pelo contrário, ele pode se impactar, mas também pode ter o efeito reverso, já que essa usina conectada agora, ela tem direito adquirido, e tendo direito adquirido, ela conecta na vigência da antiga regra, né? Que no caso é a 687 da ANEEL, que está sob revisão. Então, ela passa a ter, em se mantendo o direito adquirido, que nós trabalhamos com essa tese, ela passa a ter mais valor do que outras usinas que venham a ser conectadas futuramente. E isso vai gerar um upside muito interessante para o investidor. Essa usina, tanto que a tese foi super bem compreendida e acabou em 4 dias. Foi rapidinho, né? Conta um pouquinho, você falou também dessa parte dessas teses que vocês provocam muito, né? Então, assim, você gosta de ir lá e provocar um determinado empreendedor ou determinado projeto. Como que você chega nessas teses, ou como é que o pessoal pode ir até você? Que tipo de tese vocês gostam mais? Como é que é esse processo, Felipe? Perfeito. A gente tem até lá no nosso site, uma área onde a gente explicita, né, um pouco esse negócio, que é a nossa tese, sempre com uma visão. A gente parte de um princípio, né, de uma análise top-down, então, diferente de uma análise bottom-up, né, que você vai do segmento e tal, é uma análise top-down, macroeconomia, cenário, e depois a gente entra em determinados setores, isso fazendo sentido para a carteira do investidor. De novo, a gente não é vendedor de projeto aqui, a ideia não é criar uma esteira para que o investidor, olha, agora você compra esse, agora você compra esse, agora você compra esse. Não, o investidor ele tem que montar uma carteira conosco em complemento à pizza dele do asset allocation. Então, trazendo um pouco essa visão e os grandes players que eu tenho conversado, eu tenho diálogo, são os grandes alocadores, são meus amigos, colegas de longas datas, family offices, multifamily offices, que entendem a necessidade para entregar um bom retorno para o seu investidor de ter um pé no que a gente chama de investimentos alternativos ou investimentos alternativos diretos, né? E então, dentro desse contexto, você tem algumas áreas que você vai trabalhar. Um grande parâmetro, então, partindo da análise top-down, um grande parâmetro que você vai ter e seguir e analisar é como é que estão as carteiras desses grandes players, né? O que é que esses grandes players estão olhando? Minha grande referência é o fundo de pensão, né? O Endowment de Yale. O Endowment de Yale é um dos maiores fundos melhores fundos em termos de retorno na história do mercado financeiro. Por quê? Eu te respondo simplesmente porque o horizonte de prazo deles não é longo prazo, é infinito, né? Eles não têm preocupação com o prazo. É óbvio que a gente tem que trazer isso para o mundo dos pobres mortais, que somos nós, entendendo que o nosso prazo não pode ser infinito. O nosso prazo ele pode ser longo, mas ele tem que ter um horizonte de saída. Então, feito isso, e aí quando você vai olhar Yale, esses grandes fundos, etc., entendendo o cenário macroeconômico, você tem algumas áreas de alocação. Primeira delas, você vai ter uma área aí de direct lending, ou seja, bonds de empréstimo, né, que sejam high yield e que estejam lastreados em algum tipo de operação. Nós fazemos operações tanto de dívida quanto de equity. Tá? As operações de dívida, você vai estar ali lastreado em uma determinada atividade econômica, essa é a grande diferença, né? Então, você vai fazer uma operação florestal que está lastreada numa floresta. Poxa, você tem um ativo real, você tem uma garantia, você tem uma commodity que tem um preço um tanto quanto estável, que acompanha a inflação. Então, seu risco de default vai diminuindo abruptamente, diferente de você emprestar para a padaria de seu Zé. Nada contra a padaria de seu Zé, mas emprestar para a padaria de seu Zé exige que você tenha um prêmio de risco maior, né? Obviamente. Então, você vai ter que cobrar um spread um tanto quanto maior.
Então, essas análises partem muito do princípio da compreensão do que faria sentido para a carteira do investidor. Então, você olha assim, você vai ter o direct lending, você vai ter a agricultura diretamente, como agricultura na atividade mesmo, agro, né? Alimentação e por aí vai, que são ativos, insumos agropecuários necessários para o mundo, né? Para o mundo se alimentar. O segmento de energia, tanto quanto óbvio, com o desenvolvimento de energias mais baratas, energias renováveis, há uma tendência, não só pela questão econômica, mas pela questão de sustentabilidade, de se mudar essa matriz energética, mundialmente no Brasil também. Aí nós vamos ter esse segmento, que é o que eu costumo falar em bom baianês, que é o segmento da confusão, né? Que é o segmento dos distresses. O segmento ali que está meio muvucado, mas que sempre tem oportunidade. Então, assim, senta na mesa de reunião, nós, meus sócios, comitê, alguns curadores, né, alguns conselheiros externos, e a gente vai fazer o debate mesmo do que são os segmentos. Definidas essas teses, a gente começa a entender quem são as empresas e quem que a gente pode trabalhar. Poxa, vamos falar do agronegócio? Vamos. Passa a mão no telefone e liga para o CEO da Minerva. Claro que não. A Minerva está lá sentada no BTG. Eu tenho que procurar um middle market, que middle para small, né, market, que não é atendido por esse IB convencional, para tentar estruturar alguma coisa junto a esse cliente. Então, assim, o racional é um pouco isso. E eu acho super saudável você tentar fazer uma operação em tese com quem não precisa, do que você esperar e fazer uma operação com quem está desesperado e lhe enxerga como a última oportunidade. Então, o negócio aqui é muito assim, a gente está focando na perpetuidade. A gente quer, de fato, ser uma alternativa de alocação para o investidor. E não é um investidor qualquer, é um investidor que tem uma certa quantia de dinheiro. Sim, sim, não. Você tocou em vários pontos que eu sempre acabo comentando aqui nos vídeos que eu tenho feito, tudo que eu tenho feito, que é a diversificação. Né? Eu acho que é importante ter essa diversificação onde você consegue aí ter um portfólio melhor, né? Então, assim, não colocar famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E acho que o que você está oferecendo é espetacular nesse sentido, porque são setores ou oportunidades que é difícil do investidor comum ter acesso, né? A não ser que você tenha muito dinheiro, e aí você entra nesses wealth managers e tudo que você estava comentando, que é onde você sempre trabalhou e já sabe como é que é isso, você não tem essa oportunidade, né? Então, acho isso bem interessante. A gente já falou da parte de captação, já falamos da parte um pouquinho da parte do investidor, mas desenvolve um pouquinho para mim a parte do investidor aqui. Quais são, acho que, os 1, 2, 3 principais pontos que você acha que a Blox agrega para o investidor? Diversificação é um que a gente já comentou, né? Quais outros? Não, maravilha. Olha, claro, antes de falar disso, é importante que a gente entender que existe risco. Não, there is no free lunch, né? Você não tem lanche grátis, por óbvio, na indústria financeira. A indústria financeira é um jogo de rouba-monte e a gente tem sempre que ter isso em mente. Mas quando a gente olha para a alocação, eu costumo dizer sempre que você tem que olhar para o tripé, né? O tripé fundamental, que é liquidez, risco e retorno. Se você quer ter um retorno maior, necessariamente você tem que correr um pouco mais de risco e abrir mão de liquidez. Se você quer super liquidez, você vai ter uma rentabilidade menor e, obviamente, um risco menor e por aí vai. Essa equação ela nunca é perfeita. Você tem que casar ela e toda vez que você mexe em um lado, o outro acaba por ser influenciado. Dito isso, o que é que nós podemos dizer que eu agrego para esse investidor com nossas operações? Primeiro ponto que eu acho super interessante é a não correlação com o mercado. Uma vez que você tem a possibilidade de estar fora do noise, né? Fora ali do barulho do mercado, você não sofre tanto com a volatilidade do mercado.
Então, essa não correlação é um dos fatores que são levados muito em consideração por esses grandes endowments, por esses grandes players, por esses grandes family offices. Quando você olha a family office, por exemplo, que estou falando dos ultra high, né, efetivamente os grandes family offices, que o camarada está ali investindo numa determinada, para não dizer o nome da bandeira, mas numa determinada cadeia de alimentação. Você diz, pô, a family office tal comprou uma rede de padarias. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele está participando do desenvolvimento econômico, ele está gerando fluxo de caixa, fazendo um business que vai ter valor, porém, ele está fora do barulho do mercado, né? Então, assim, de certa forma, um tweet do Bolsonaro, um tweet do Trump, uma bomba lá que o Trump mande para o Middle East, não vai interferir diretamente naquela atividade. Então, da mesma forma, a nossa floresta, a não ser que a bomba do Trump caia na floresta, a floresta pegue fogo, tá ali, o ativo está ali, é um ativo real, com lastro real, né? E está crescendo todos os dias, todo dia está engordando a madeira. Então, você tem esse lado da não correlação. O segundo ponto é o ponto da rentabilidade. Por óbvio, para você estar fora do mercado e abrir mão de liquidez, você tem que ter um prêmio de risco. Então, nossos projetos, a gente busca sempre gerar um retorno entre seus 15% a 20% ao ano de taxa de retorno. Claro que isso vai variar se nós estamos falando de um projeto equity ou se nós estamos falando de um projeto dívida. Tem que olhar as particularidades, mas a rigor a gente vai buscar um prêmio, né, para o investidor, um tanto quanto atrativo. O terceiro ponto, então, a gente fala aí da não correlação, da volatilidade, né, que um está ligado ao outro, da rentabilidade, e o terceiro, óbvio, que você colocou é a diversificação. É você complementar portfólio com a diversificação. Às vezes, alguns clientes, né, até que tem mais intimidade comigo, me diz, poxa, Felipe, estou vendo aí essa operação de 1.750.000 no solar. Vou botar 1 milhão. Eu digo, não quero. Primeiro, porque o meu negócio eu preciso pulverizar. E segundo, porque do ponto de vista de alocação, para ativos alternativos, a nossa ideia e recomendação é, no máximo, o investidor ter 30% do seu portfólio nesse tipo de ativo. E 30% super dividido, né, em várias classes, em várias modalidades. Porque se você tem um portfólio de crédito, por exemplo, dividido, e um dá default, por exemplo, a gente trabalha muito com garantia, etc., mas o default vai acontecer. A única certeza que nós temos é que um dia vai acontecer. Ter essa certeza, Gustavo, nos coloca numa posição defensiva para tomar todos os cuidados possíveis de que precisamos ser atentos a isso, né? Ter atenção a isso. Isso é muito mindset do gestor, né, de FDIC, que a gente diz assim, a única certeza que eu tenho é que nós vamos tomar calote. Quando e de quem a gente não sabe, mas que vai tomar, vai. Então, vamos ter bem as garantias estruturadas e os mecanismos, né, de gatilhos bem estruturados para que a gente possa correr atrás no momento que isso acontecer. Então, diversificação, não correlação e rentabilidade. São esses três principais fatores. Entendi. Deixa eu entrar num outro ponto agora. Então, a gente já avaliou os dois lados aí, né, do investidor e de quem quer tomar. A minha pergunta agora vai no sentido de que você tem lá uma startup que vai ter um custo teu. Onde você vai ganhar dinheiro? De onde vai vir um dinheiro que vai sustentar o teu crescimento, Felipe? Maravilha. A gente ganha hoje pouco, mas até para escalar o modelo, né, e validar esse novo conceito. Hoje quem nos paga quem nos contrata, na realidade, é o ofertante. Então a gente vai funcionar de novo com esse mini IB, que IB 2.0, que vai fazer essa oferta no mercado, e quem nos paga não é o investidor não tem nenhum tipo de taxa, né, para com a plataforma. Hoje a gente é remunerado exclusivamente pelo ofertante. Todavia,
e digo isso assim muito abertamente, até em todos os bate-papos que eu tenho, em todos os investidores, a ideia, após a consolidação do modelo, até por uma questão de alinhamento e perpetuidade do negócio, é a gente cobrar uma performance do investidor. Haja vista que a gente acredita muito no que a gente está fazendo e esse alinhamento de interesse com o investidor vai ser fundamental no futuro. Não é o momento agora, até porque o momento agora é um momento de difusão do conhecimento, é um momento de democratizar, de tornar acessível, de ensinar, mas futuramente isso tende a ser um caminho, e eu acho até saudável, né? Algo super relevante que justifica, inclusive, isso, é que nós aqui internamente, nós entramos em todas as operações. Todas as operações são aportadas pelo nosso time. Do atendente, que trabalha aqui na nossa empresa, a minha pessoa, o diretor de TI. Todo mundo entra, seja convertendo variável em participação na operação, seja até capital próprio. É óbvio que não é uma obrigatoriedade capital próprio, mas o variável, sim, uma obrigatoriedade, parte desse variável ser convertido em operações da própria empresa. Eu acredito, eu sou fã do Taleb, né? Então, assim, antifrágil, modelagem e tal, mas aí quando você olha o skin the game, é a pura realidade. Eu não boto um puto em negócios ou fundos fundos de investimento que o gestor não tem boa parte do seu capital ali, né? E olha que, estando do outro lado do balcão, Gustavo, que eu já vi de gestor que é gestor de carteira administrada de equities e 100% da carteira está em renda fixa, não está no gibi. Acho que você, como eu, a gente tem um histórico talvez um pouco parecido. Eu fui gestor também de fundos também no passado e realmente esse alinhamento em qualquer investimento é super importante, né? Então é bom até você comentar isso daí, que eu acho isso um ponto assim super importante, né? Então, assim, isso corrobora de que você não só está fazendo a sua análise e achando um negócio bom, como você está colocando o teu dinheiro lá dentro, né? Você está participando junto. Então, se vai ganhar todo mundo junto. Se vai perder todo mundo junto, mas todo mundo fez o melhor possível e está todo mundo alinhado, né? Acho que isso o que eu gostaria, inclusive, mas a instrução da CVM 588 não me permite, inclusive, a gente fazer isso no balance sheet mesmo da empresa, da Blocks. Hoje a gente não pode, a CVM não permite que a gente tenha como plataforma ali participação, mas aí a gente acaba fazendo na física, que não tem nenhum tipo de impedimento. Sim. Mas a ideia era fazer isso, inclusive mostrar, publicar, porque se você não acredita naquilo que você está fazendo, não faça, né? Não faz o menor sentido. Não, com certeza, isso é um carimbo espetacular para quem está investindo, uma tranquilidade a mais para quem está investindo, né? Estamos todo mundo junto. Que não significa que a gente não erre, porque a gente erra e pode errar, mas eu estou sofrendo o erro também, né? Exatamente, tá todo mundo alinhado, né? Acho que isso é importantíssimo. Né? Deixa eu perguntar uma outra coisa também, em termos de plataforma, que tecnologia você está usando hoje na tua plataforma para facilitar a entrada, né? Acho que todas as fintechs hoje têm uma base tecnológica grande, até isso que possibilita elas existirem, né? Conta um pouquinho para a gente dessa parte tecnológica que você tem aí. Olha, especificações técnicas não é muito minha praia, mas, e também talvez não seja nem o objetivo da pergunta, mas por óbvio, quando a gente pensa em escalar algo e desenvolver um trabalho tão desafiador quanto o nosso, que de certa forma, disruptar esse modelo IB, esse modelo de emissão, aproximando ativos reais dos investidores, a gente precisa trabalhar com escala, e escala significa tecnologia. Então, desde o onboarding, falando do ofertante, a essa análise do projeto, a subir o projeto na plataforma, ao acompanhamento do projeto,
tudo se dá pela nossa plataforma, que é uma espécie de marketplace. Então, aquele investidor vai... E aí, falando do lado do investidor, o investidor abre sua conta, ele tem acesso ali a uma conta gráfica, onde ele visualiza todos os seus investimentos já feitos. Uma vez realizado os investimentos, ele tem um dashboard bem completo, onde ele acompanha mês a mês como está a evolução desse investimento dele, dentro de uma carteira, inclusive, consolidada. Ele consegue visualizar esses ativos. Em breve, nós estaremos, já está a implementação, exportando esses dados para que o investidor ou os wealth managers, em geral, possam consolidar isso nas carteiras globais dos clientes. Tem um aplicativo de um grande amigo, ex-sócio meu, que é o Moacir, sócio hoje CEO do Kinvo, que é um aplicativo de consolidação, que também está trabalhando junto conosco para consolidar os nossos ativos. Então, do ponto de vista de investimento, de plataforma, você tem todo esse dashboard, esse ambiente bastante transparente, bastante intuitivo. Nós investimos bastante em UX, temos um time assim, de primeira de tecnologia, para que a gente possa, de fato, oferecer para o investidor uma boa experiência. No quesito investimento, esse investimento ele é 100% online, né? De fato, o investidor, após investir, o que ele recebe é um SIC, né? Que é um contrato de investimento coletivo. Isso é um título de valor mobiliário que é todo assinado digitalmente. Então, uma vez que se confirma o envio do recurso, esse recurso vai para o ofertante, trava-se a operação, começa a partir dali a contabilizar, né, a rentabilidade, e o investidor tem acesso e recebe digitalmente assinado pelo ofertante esse título. Título esse que é de propriedade dele e ele não depende da Blocks diretamente para cobrar. Eu costumo dizer que, e falo isso abertamente, que ninguém sabe o dia de amanhã, a Blocks pode não existir daqui a 3 anos ou até pivotar o modelo, enfim, não é o que a gente trabalha para, mas pode acontecer. Todavia, o investidor está 100% resguardado, já que o título dele é direto contra a empresa. Ele vai lá e bate, olha, Floresta, lembra que você tem uma dívida aqui comigo? Está aqui, título executivo, você me deve e tal. Então, dentro desse contexto, em termos de tecnologia, a gente usa o que tem aí de melhor e que tem trazido uma melhor experiência para o cliente. Não, show de bola, Felipe. A gente está, infelizmente, chegando perto do tempo aqui, do final. Eu queria comentar 2 coisas contigo. Uma, que você me contasse para a gente um outro caso emblemático aí da plataforma, né? Você já comentou lá do Solar, tem algum outro, ou aquele lá foi o mais especial mesmo? E, por fim, falasse onde as pessoas que estão nos ouvindo aqui conseguem encontrá-los, né? Seja para aplicar, seja para discutir algum projeto. Olha, falar de casos a gente tem um monte, viu? Porque eu costumo dizer assim, quanto mais diferente, melhor. A gente fez o Réveillon, esse foi bastante emblemático, né? Nós fizemos o funding do Réveillon de Jericoacoara, 6 dias de festa, uma operação super bem estruturada, prazo curto, entrou naquele segmento nosso comercial, travamos os recebíveis na tiqueteira, ou seja, uma garantia bem sólida, né? bem interessante para o investidor que entrou. Mas um caso que eu acho que chamou bastante atenção foi uma operação que a gente fez de real estate num motel. Nós fizemos uma operação em um motel em Brasília, um retrofit de um motel em Brasília, que estava ali acabado, e a gente fez o funding, R$1.200.000 captados em 2 horas, em 2 dias, 48 horas, para o retrofit do motel, que entrou em operação, ficou parado, né, fazendo essa obra e tal, e entrou em operação, deve ter aí uns 20 dias, uma operação de 36 meses com amortizações semestrais. Então, assim, um pequeno bonde, né, um mini bonde ali, bem estruturado, com garantias reais. Foi um caso também que chamou bastante atenção, né? As pessoas investiram, de fato, em um motel em Brasília. Então, o risco de erro é muito, muito pequeno, né? É verdade.
Conta aí, então, para finalizar um pouco agora, Felipe, onde que as pessoas te acham? Onde os investidores e os que têm algum projeto para discutir com vocês encontram vocês? Olha, eu sou um heavy user do LinkedIn, então estou lá. Quem quiser me achar assim, prioritariamente, só pesquisar lá, Felipe Souto no LinkedIn. Mas, do ponto de vista do onboarding na plataforma, também os nossos contatos lá são super acessíveis. Tem um chat onde todos nós participamos, então é super interligado com os nossos meios de comunicação. Então, basta entrar lá, chamar e pedir até para me chamar se quiser falar comigo. Do ponto de vista de empresários, né, empreendedores, temos um botão lá, uma área no nosso site que é a aba de captação. Então, entrando ali naquele fluxo, colocando lá o seu projeto, segmento, etc., a gente tem uma sequência, né, que nós damos aqui internamente e certamente você será respondido. Super acessível, é só me procurar que a gente troca uma ideia. Tá ótimo. Felipe, chegamos no final do tempo aqui. Brigadão, acho que foi uma conversa espetacular, acho que tem muito conteúdo, entende muito do assunto e tem uma perspectiva ótima aí. Adorei a ideia de vocês trazerem esses investimentos novos, né, para a gente conseguir diversificar mais nossa carteira, ainda mais no momento de juros tão baixos que a gente está, numa plataforma onde vocês investem junto, né? Estamos junto aí na felicidade e eventualmente na tristeza que pode acontecer também, todos sabemos, né? Investimento de risco. Então, é isso. Muito obrigado aí pela conversa. Eu que agradeço aí a todos. Estou à disposição. Um abraço, Gustavo. Tá bom. Para você que nos ouviu, muito obrigado e até semana que vem.